Bom dia, amigos, queridos irmãos, que a doce paz de Jesus sustente-nos nesta manhã, que os bons espíritos possam nos envolver nas doces e suaves vibrações. Convido a todos a refletir na lição de hoje, que é um convite educativo para todos nós. Os bons espíritas, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. O espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo e que o do outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmo. A que atribuir isto? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direito à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não o compreendem, ao passo de que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem quanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Nalguns ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitir que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que o envolve tira-lhe a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus lábios, não percebendo haja qualquer coisa melhor que aquilo do que eles são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam em suas simpatias para os que lhe compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita, verdadeiramente e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral.
o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme à vontade. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, esquecendo as nossas tribulações materiais, para que possamos unidos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Mestre Jesus, que esta prece nos acoberte de suas vibrações, que sintamos acolhidos, aconchegados por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Dai-nos força para vencermos a nós mesmos. E assim, Jesus, iniciamos o nosso Evangelho cheios de esperança e cheios de fé. Que assim seja. Meus queridos irmãos, nós estamos aí vendo uma lição que nos chama a atenção, que são os bons espíritas. É preciso que a gente questione, reflita bem no nível de consciência se nós somos bons espíritas. Porque temos espíritas de todo jeito, Nós temos espíritas que só vão à casa espírita em busca de ouvir o Evangelho, ou às vezes ouvir as palestras, buscar a água fluidificada, mas não se ligam à fé sublime, raciocinada, que vai te nutrir de esperança e de confiança. Kardec, quando viaja, faz as suas viagens em Lyon e Bordeaux, ele classifica aqueles espíritas que gostam muito dos fenômenos, mais do que a moral. E hoje nós não estamos mais no tempo dos fenômenos, nós estamos no tempo da reflexão, para que a gente possa compreender a vivência que a evangelização tem nos mostrado por meio do Evangelho de Jesus e do conhecimento espírita cristão. A evangelização de espíritos, ela vem como um método para que nós possamos refletir em todo esse conhecimento trazido por Allan Kardec. E quando nós falamos dos espíritas que ainda gostam dos fenômenos, dos efeitos mediúnicos, nós realmente não estamos mais nesse período. E também temos aqueles que vão só para usufruir e nunca oferecer para o outro aquilo que ele tem dentro de si. No entanto, cada um, nós sabemos que desenvolve as suas potencialidades de acordo com seu esforço, de acordo com tudo aquilo que ele vem aprendendo para as grandes mudanças da sua intimidade espiritual, especialmente em relação ao pensamento.
O Evangelho de Jesus tem que estar refletindo em nossos pensamentos para que nós possamos compreender que ele traz um roteiro generoso para que todos nós possamos cultivar a nossa mente, renovando os caminhos que a espiritualidade superior todo dia tem nos ensinado, a fim de que a gente possa observar melhor as nossas necessidades e as nossas transformações moral num plano mais alto. É preciso que a gente não fique apenas ligadas a muitas vezes a parte intelectual da filosofia, mas a doutrina espírita tem nos ensinado por meio da vivência do Evangelho, das reflexões, da ponderação, do conhecimento, renovar o pensamento a todo instante. E nós sabemos que, à primeira vista, isso não é tão fácil como parece. E é por isso que muitas vezes nós temos o ferrolho da dor para que a gente possa compreender a lei do amor, de justiça e de caridade. É preciso que a gente lembre que o pensamento, ele é criador, e a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios. O objetivo que nós devemos ter no pensamento, que também expande o nosso poder mental, para que a gente possa renovar o nosso mundo íntimo. E nós lembramos sempre daquilo que Jesus nos disse da implantação do reino de Deus em nossos corações. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações externas não conseguem refletir e não alcançam a sua parte moral, justamente porque eles não se esforçam para aplicar em si mesmo. E hoje nós perguntamos, né, e Kardec põe essas perguntas nesse item do Evangelho: a que atribuir isto? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misterioso os seus iniciados, e não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Nós podemos ver que muitas pessoas que são destituídas de tanto conhecimento, eles trazem dentro de si uma afinidade pelo conhecimento da doutrina espírita. Então, eu não preciso ter uma inteligência fora do comum, basta que eu tenha a sensibilidade para que eu venha compreender todo esse movimento que está dentro de mim, que é formado pelo pensamento, pela inteligência, para que a gente possa ver a precisão dos ensinamentos da doutrina espírita e especialmente aquilo que toca dentro de nós a nossa moral. Nesse olhar para o espírito, nós vamos encontrar muitos irmãos nossos que ainda são muito imaturos. E essa questão da imaturidade é a imaturidade do espírito. E nesse momento nós temos que ver que nós espíritos somos um monumento vivo de Deus. Somos nós o ser pensante, somos nós que temos que honrar a nossa origem divina e somos nós que devemos nos esforçar para que as nossas obras também sejam conhecidas. Nós estamos falando da nossa construção moral, nós estamos falando do esforço que nós temos para retirar as névoas, muitas vezes que ensombreiam o nosso pensamento. E nós sabemos que hoje o que mais vai nos fortalecer é o esforço que nós fazemos para vencer o mundo, vencer os sentimentos que carregamos dentro de nós. É preciso que a gente sinta que somos capazes de mudar o nosso olhar
para a vida do espírito. Lembrando que dos ensinamentos de Jesus, que a cada um segundo as suas obras, isso nos mostra da nossa imortalidade. Tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, nós estamos armazenando isso tanto em nosso perispírito quanto também na nossa memória. E nós espíritas temos tudo para sermos bons, vencer as nossas más inclinações, compreender as nossas dificuldades, buscar uma fé que seja uma fé lúcida, racional, e não ficarmos numa fé de adoração, uma fé que nós não fazemos uso da razão. Tudo isso nós precisamos ver que a lógica da doutrina espírita é que nos faz crescer. E todas as nossas palavras, tudo aquilo que nós vamos falar, nós tomarmos muito cuidado para que ela tenha coerência profunda com os ensinamentos trazidos por Jesus. E aqueles que gostam muito dos fenômenos, eles muitas vezes ficam atrás, hoje estão aqui, amanhã está ali, então ele não firma o seu compromisso num determinado núcleo, num determinado local, onde ele vai se sentir fortalecida pela equipe espiritual. Nós temos espíritas de todo jeito, mas nós estamos hoje procurando direcionar a palavra aos espíritas cristãos. Porque nós temos aquele espírita que é só o simpatizante da doutrina espírita. Nós temos aquele espírita que nos diz assim, eu não dou conta de ser verdadeiramente espírita, eu tenho muitas dificuldades, tenho muitos defeitos, todos nós temos. Mas é por isso que nós estamos aprendendo que a doutrina espírita, ela tem um fator de grande importância. Talvez seja a única doutrina que vai nos permitir isso, que é a educação do nosso ser, é a educação do nosso pensamento, é criar um movimento da vontade, é despertar a consciência, é motivar a inteligência para a questão espiritual e moral. E isso é tão forte que nós temos que perceber que Jesus, em todo sentido, ele nos educou pelo exemplo, pela palavra, sem indicar caminho. Então, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, ele vai se achar num grau de adiantamento moral diferente de tantos outros. E aí nós vamos ver quando Allan Kardec nos ensina que o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. E é por isso que muitas vezes nós somos tocados no nosso coração por uma fé que nos sustenta, que nós podemos dizer que é uma fé inabalável. E nós percebemos também outro fator de grande importância para nós, que é a mediunidade, que a doutrina espírita nos mostra como um fator de educação do nosso espírito. E observando tudo isso como uma faculdade natural que precisa ter muito cuidado, muita fidelidade a todo o conhecimento, é que nós seremos reconhecidos como bons espíritas. E Kardec nos deixa uma recomendação muito importante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Quer dizer, não é pela nossa transformação de ideias, é a transformação de sentimentos no campo da moralidade. É o despertar da consciência, é o viver com as leis de Deus, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Todos nós trazemos uma personalidade para ser reeducada, modificada e transformada. Por isso, nosso convite é para que cada um conheça a ti mesmo, por meio do estudo do ser espiritual que nós somos, analisando o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a forma como temos expressado
todo o nosso modo operante de trabalhar, de servir e de ajudar. Lembrando aos irmãos queridos que todos nós precisamos lembrar que o caminho recorrente a todo instante é a caridade, é o exercício do bem, é a vivência do Evangelho na aplicação constante em todos os segmentos de nossa vida. Portanto, lutemos, irmãos, com muito carinho, com muito esforço, com muita vontade, para que nós possamos sermos reconhecidos pela espiritualidade como bons espíritas. E nesse instante, agradecemos a Jesus por tudo que Ele tem nos dado, pedindo aos espíritos amigos que nos envolvam no passe, trazendo para nós os fluidos que possam reorganizar a nossa casa mental, fortalecendo a nossa vontade. Ó Jesus, que o passe seja reconfortador, que a nossa água seja fluidificada, Jesus, que os espíritos amigos possam colocar nela o medicamento que necessitamos. E desejamos, Jesus, te agradecer do fundo do coração pelo seu evangelho de luz e o seu convite sede perfeitos. Que a paz do Senhor se faça em nossos corações. Recebam, amigos, o abraço carinhoso do Grupo Espírita Esperança e Caridade e que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.